programa Bíblia no meu dia a dia e é bom demais nós estarmos na presença do Deus que fala e fala mesmo no nosso coração. Claro, nós precisamos silenciar para ouvi-lo. A gente lê o texto, medita, escuta, reza, quer aplicar o texto na vida, pede a graça para Deus. É nessa dinâmica que nós fazemos esse processo do estudo bíblico, da Bíblia no meu dia a dia. E estamos na sequência, estamos no segundo livro de Samuel, lendo aí essa história tão bonita do rei Davi, né? É uma história bonita de uma ação de Deus, da fragilidade humana que é tocada pela graça de Deus, da misericórdia, da humildade. Então é importante porque esses elementos que nós vamos escolhendo na palavra servem para nós olharmos para a nossa vida e perceber também que nós podemos crescer, que nós podemos avançar na comunhão com Deus, no discernimento espiritual e em tudo aquilo que o próprio Senhor nos permite viver. É importante essa atenção e essa percepção, trazer para agora. Como que eu posso viver dessa maneira? O que eu posso evitar para não cometer os erros desses personagens bíblicos, desses homens, dessas mulheres que a Bíblia nos apresenta? Então é fundamental que nós estejamos muito atentos, mas também abertos à ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo revela e capacita-nos naquilo que Deus mesmo quer fazer em nós. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno para anotar, ou o instrumento que se anota aí, né? 2 Samuel, capítulo 5, versículos do 17 ao 25. 2 Samuel, capítulo 5, versículos do 17 ao 25. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre Israel e subiram todos para prendê-lo. Ao saber disso, Davi desceu ao refúgio. Os filisteus chegaram e desdobraram-se pelos vales dos Refaitas. Davi consultou o Senhor. Devo marchar contra os filisteus? Hás de entregá-los em minhas mãos? Disse o Senhor a Davi, marcha contra eles, pois entregarei os filisteus em tuas mãos. Davi foi então a Baal-Farazim e aí os venceu. E disse, o Senhor abriu diante de mim uma brecha nos meus inimigos, como fazem as águas no dique. Por isso aquele lugar chama-se Baal-Farazim, Senhor das brechas. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, os quais Davi e os seus homens levaram. Os filisteus voltaram novamente e desdobraram-se pelo vale dos Refaitas. Davi consultou o Senhor que respondeu, não ataques, mas dá a volta por trás deles e aproxima-te deles em frente daqueles arbustos. Quando ouvires o rumor de alguém andando nos cimos dos arbustos, então apressa-te, porque o Senhor terá saído diante de ti para aniquilar o acampamento dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe tinha mandado e venceu os filisteus desde Gabaon até a entrada de Gazé. Aqui nós vamos perceber o rei que venceu. E ele venceu por quê? Ele venceu porque ele escutou, ele consultou a Deus. Isso deve ser uma prática diária na nossa vida. Isso deve ser para nós algo que no cotidiano nós aplicamos. Tudo nós devemos consultar a Deus. Padre, mas isso é muito cansativo. Cansativo? Estar na presença de Deus, consultar a Ele, aquele que é soberano, aquele que nós devemos ouvir. Mas eu tenho dificuldade de ouvir a Deus. Comece a consultar e afinar o seu ouvido. Comece a silenciar. Sai um pouquinho do celular, sai um pouquinho do computador, sai um pouquinho da televisão, sai um pouquinho do barulho e busque o silêncio. E fala com Deus, eu quero te escutar. Deus fala pela palavra. Deus fala conosco pessoalmente na nossa percepção sensível, na nossa escuta espiritual. Deus fala por meio de pessoas. Eu estou insistindo, estou fazendo silêncio, já saí da dopamina, meu cérebro já não está mais dopaminado, dominado pela dopamina. Que
as redes sociais e tudo isso que hoje, né, são instrumentos aí para deixar a nossa mente totalmente bombardeada de informações, acelerada e dificultar a nossa escuta de Deus, a nossa percepção. Tá, eu já me descontaminei disso, estou com dificuldade ainda, você vai buscar um orientador espiritual, alguém que vai te ajudar a discernir na decisão que você precisa tomar, mas nós precisamos escutar a Deus. Aqui está o princípio espiritual do discernimento. O verdadeiro líder consulta a Deus antes de agir, mesmo quando tem muita experiência. Davi já foi aqui experimentado, né? Mas ele não confia apenas na sua realidade, na sua capacidade, mas ele confia no Senhor e não somente na sua habilidade. Isso demonstra aqui Davi como um homem dependente de Deus espiritualmente. Esse é o primeiro princípio do discernimento e a vitória começa na escuta. Se você quer vencer, escuta. Então Davi vai lá, consulta a Deus e Deus manda, ataca os filisteus. Ele vai lá, ataca e vence. Aí os filisteus vencem e aqui está a prova de que aquilo ali é uma batalha espiritual. Eles deixam os ídolos para trás. É uma batalha espiritual. O povo de Deus vai sempre enfrentar a batalha espiritual. Deixa eu te dizer, é cansativo? Mas nós vamos sempre enfrentar a batalha espiritual. Por isso que nós devemos ter comunhão com Deus, viver na palavra, viver uma vida espiritual decidida, porque nós viveremos até o fim uma batalha espiritual. O diabo vai estar querendo sempre conquistar espaço na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. O diabo vai estar querendo sempre nos enganar, nos desviar daquilo que é a vontade de Deus. Por isso nós temos que ter comunhão com Deus. Deus precisa prevalecer. Nós precisamos ser como Davi, dependentes espiritualmente de Deus. Quantas vezes a gente deixa acontecer codependência afetiva no nosso coração, a gente acaba dependendo das coisas materiais? Não, Deus quer que nós dependamos dele. A batalha é espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Apesar de militarmos na carne, a nossa peleja, o nosso combate não é carnal, ele é espiritual e nós devemos usar as armas espirituais que são capazes de derrubar fortaleza e aniquilar os sofismas, as mentiras, subjugando todo pensamento a Cristo. A batalha é espiritual e o apóstolo Paulo nessa carta aos Coríntios vai nos ajudar a entender isso. Só que os filisteus não desistem, eles vão tentar de novo combater, capturar Davi, vencer Davi. Davi de novo consulta a Deus. Nossa, mas Deus já não tinha dito para Davi atacar? Mas é uma nova batalha, é um novo tempo, é um novo momento. E é assim na nossa vida. A gente, Deus, é repetitivo. Não, Deus não repete. Segunda consulta que Davi faz, nós vemos que Deus não age sempre do mesmo modo e o discernimento precisa ser renovado. Não, você não vai atacar. Espera, vou te dar a direção. Então, ali naquelas copas das amoreiras, quando você ouviu o barulho de alguém que estiver andando sobre as copas das amoreiras, você pode ir, porque eu vou combater na frente por você. Sou eu que te darei a vitória. Olha que coisa espetacular. Então, aquele barulho sobre as copas da árvore representam o Deus invisível que está indo à frente de Davi. Você quer vencer as batalhas? Coloque o Senhor dos Exércitos à frente da sua batalha. Obedeça. Perceba-se como alguém necessitado de sensibilidade espiritual para que o Senhor vença, não você. Porque se você achar que é você que está vencendo, orgulho espiritual, vaidade, soberba espiritual, daqui a pouco você está derrotado. O diabo está lá zombando de você, numa boa. Mas é preciso discernir. Antes de perceber o movimento do Senhor, Davi não faz qualquer movimento. Ele é profundamente obediente. E ele é atento, vigilância, atenção. Eu só vou para uma batalha se eu colocar Deus à frente. Não entre em batalha espiritual por você mesmo, achando que você já está preparado. Eu te dou um conselho. Se assim você fizer, você vai ser derrotado. Mas se você buscar o discernimento, a escuta, colocar Deus à frente, a certeza é a vitória. A vitória se estabelece
a gente vê a expansão da segurança do reino de Israel, liderado por Davi, e vai ser assim também na nossa vida. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje de Deus? A vitória no combate espiritual e nas nossas lutas pessoais, no dia a dia, se dá pela escuta atenta da direção de Deus, pela humildade em submeter-se totalmente à direção do Senhor e pela obediência radical. O inimigo não consegue vencer aqueles que crescem na intimidade com Deus, na humildade, na obediência, na fidelidade até as últimas consequências. Deus vencerá pelos que são dóceis à sua voz. Portanto, meu irmão, minha irmã, é fundamental cultivar a comunhão com Deus, a escuta, a humildade, a obediência. É fundamental cultivar a fidelidade a Deus. Dessa maneira, os inimigos serão derrotados. É que eu estou falando o inimigo mesmo, o demônio, seus sequazes, os demônios, Satanás, o mal, mas também tudo aquilo que possa de alguma maneira se armar contra nós. Se nós escutamos a Deus, colocamos Deus à frente, obedecemos a voz de Deus, certamente nós colheremos vitória. Certamente nós seremos assistidos pela graça de Deus. Mas a gente quer fazer tudo da nossa cabeça, afobadamente, sem ouvir a Deus, achando que a gente já sabe tudo e sendo orgulhoso, não tendo comunhão com Deus. Não vai não, viu? Não vai não. E eu tenho certeza que se você já tomou atitudes assim, você pode dizer, é verdade, Padre, eu confio. Vamos rezar? Senhor, me dê um coração cada vez mais capaz de escutar a sua voz. Um coração humilde, um coração obediente, um coração fiel. Me enche da graça do Senhor. Me conceda, Senhor Deus, essa capacitação do discernimento espiritual para que ao discernir a sua voz, ao entender a sua vontade, eu possa caminhar seguramente, protegido pelo Senhor e conquistar as vitórias que o Senhor mesmo conquistará por mim. Eu não quero, Senhor Deus, conquistar simplesmente por mim mesmo, pelas minhas habilidades, a vitória. Eu quero que o Senhor seja vencedor na minha vida sempre. Amém. Deus quer vencer. Agora, cabe a mim e a você dar espaço para que essa vitória se estabeleça. Esse é o caminho que nós aprendemos do rei Davi. Apliquemos na nossa vida esse ensinamento. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.